6. Glória a Deus. Jesus é fiel. Glória a Deus. Efésios capítulo 6, verso 2. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Glória a Deus, Jesus é fiel. Amados irmãos, essa palavra hoje, acerca que Deus ministrou em meu coração, para a glória de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, sem ele nada posso fazer, é acerca da personalidade de Deus manifesta em nossos pais, os pais da carne. Que incrível. A personalidade de Deus, está repetindo, se manifestará em situações na sua vida que Deus usará para se revelar a você. Deus usará os seus pais para se revelar a você. Deus se revela através de pessoas, através da palavra. Porém, você deve tomar um certo cuidado para que Deus não venha se revelar de forma estranha, sendo um Deus estranho. Porque o Deus verdadeiro se revela com a personalidade personificada na palavra. Você deve conhecer a palavra para que você venha reconhecer a Deus. Deus usa os nossos pais, glória a Deus, fica glória a Deus, para revelar a benignidade da sua personalidade. Agora, o jeito que Deus usará os seus pais vai ser conforme a sua obediência. Se você tem honrado seu pai e sua mãe, Deus ele se manifestará de forma benigna. Se você não tem honrado seu pai e sua mãe, Deus não se manifestará de forma benigna. Mas para castigar, para redarguir, para exortar, para exercer disciplina, em meio a tantos Messias, em meio a tantos Jesus, porque eles criticam tanto a Cristo, mas querem imitar a Cristo, querem ser Messias. Mas Jesus já veio, Jesus já ressuscitou, Jesus teve morte de cruz. Deus Santo e Poder e Glória. E você conhece a Deus pela palavra e pela sua personalidade, que manifesta em seus pais. Há momentos que seus pais são usados e você não percebe que é Deus que está usando. É Deus que está falando com você. Desde que seus pais estejam de acordo, na conformidade
com aquilo que você já tem aprendido na palavra. Por isso a importância de você discernir se os seus pais estão honrando a Deus ou não. Porque eu devo honrar os meus pais, não com bajulação, mas com obediência. Honra não é bajulação, não é falsidade. Honra é você obedecer os seus pais. Honrar outras pessoas não é dar presentes. Quem crê agora a Deus? Honrar outras pessoas é você ajudar de forma concreta. Não é eu falar bem que eu estou honrando. Honrar é eu agir. Assim eu honro meus pais, porque o que eles me mandam fazer está na conformidade da palavra. E eu vejo a personalidade de Deus se manifestando em meus pais. E eu sei que eles são vasos, são usados de Deus para me orientar. E isso prolongará os meus dias aqui na terra. Porém, o diabo também usa pessoas. E você deve estar ligado na visão. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades da maldade. Deus diz: quem virá comigo contra os malfeitores? Quando cometi esse adultério no passado, Deus podia muito bem dar um infarto naquelas pessoas. Mas Deus pediu para que os líderes viessem ordenar o apedrejamento. Por que Deus pediu o apedrejamento, sendo que Deus tem todo o poder para matar no espiritual? Para que viessem respeitar os líderes. Quem crê agora a Deus? Para que venham respeitar a liderança que Deus ordenou. Por isso Deus manda exercer juízo e justiça. Por ele reinam os reis, os nobres e os príncipes exercem o juízo. O juízo, ele vem junto também com a misericórdia. Porém, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então rasgaremos juízo? Não rasgaremos, não. Porém, meus irmãos, a misericórdia, ela é para a salvação. Mas o juízo, ele deve ser exercido contra os que praticam maldade, contra aqueles que usam de maldades. Presta atenção nesse mistério. Deus Santo de poder e glória. Há pessoas que cometem homicídio conhecendo a palavra. E essas pessoas conhecendo a palavra, cometendo homicídio, virá o juízo de Deus contra elas. Se o homem não exercer o juízo de Deus, rasgar o juízo sobre a nação, o furor de Deus virá contra a nação. Por isso, no Apocalipse, virão 4 cavaleiros: cavaleiro da morte, cavaleiro da peste, cavaleiro da fome, e o cavaleiro que virá vitorioso para vencer. Isso acontece
quando rasgam o juízo de Deus. Quando os homens olham para a palavra de Deus aqui na terra e dizem: não quereremos mais exercer esse juízo, faremos o nosso próprio juízo. Então Deus envia fogo, enxofre, envia ais, envia apocalipse. Por isso não podemos desprezar o juízo de Deus, mas devemos executar o juízo de Deus conforme a palavra. Após aquela mulher no Novo Testamento conhecer a palavra, conhecer Jesus, Jesus disse para ela: não te condeno, porém não torne a fazer isso novamente, para que não te suceda algo pior, ao ponto de ser apedrejada, morta, a morte. Agora ela conhece Jesus. Porém, a misericórdia vem para aqueles que são realmente vítimas da violência. Não para aqueles que cederam e se curvaram à imagem da besta. Os que se curvam à imagem da besta serão punidos pelo Santo de Poder e Glória com a morte eterna. Santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, santo, santo é o Todo-Poderoso. Por isso, meus irmãos, não podemos fazer vista grossa para quem não cumpre a lei de Deus, conhecendo. Santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Quem crê agora a Deus? Jesus é fiel. Uma pessoa que não conhece a palavra, ela ainda é inocente, mas ela pagará pela consequência do seu pecado. Por isso, honre o teu pai e a tua mãe, porque eles te darão discernimento. Quando você sai, seu pai e sua mãe dizem juízo, e você nem conhece ainda a palavra de Deus, e depois que você conhece a palavra, você vê que realmente era Deus falando com seus pais. Porque é bom, tudo aquilo que é bom é de Deus. Muitas pessoas tipificam a personalidade de Deus. Muitas pessoas querem duvidar da existência de um Deus Todo-Poderoso, mas Ele é o Criador e Ele usa a sua criação para se revelar a nós. Sai das muitas vozes, dos muitos deuses, e fica no detalhe, porque Deus se revela no detalhe, não nos sinais, mas no jeito que Ele cuida, é Deus se revelando. No jeito que você consegue compreender a palavra, é Deus se revelando. Santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia.
Muitos pastores escolhem a impiedade e vivem de títulos e dizem: o juízo dos homens não virá contra mim, mas esquecem que ainda que os homens rasgarem o juízo, Deus, ele te perseguirá. Ainda que os homens venham fazer vista grossa, Deus te perseguirá. E Deus te lançará na forca, a forca a qual Ramã estava preparando para Mardoqueu. Foi o próprio Ramã que caiu nela. Ramã tinha conceito com os homens, mas ele não pôde escapar do juízo de Deus. Deus é justo, fiel e verdadeiro e peleja com justiça. Ele queria preparar uma forca para Mardoqueu. Mas Deus o entregou na mão do rei. O povo aqui comigo. O rei é comigo. Quem se levantará contra mim aqui? Eu vou contra esse pobre, desse Mardoqueu. Eu sou depois do rei assumir. Ninguém me verá, olho algum me verá. Porém, Deus foi lá em Esther, através da vida de Mardoqueu, usou Mardoqueu, usou Esther e usou o rei Assuero. E o rei Assuero estendeu o cetro, porque cetro é autoridade real. O homem não viu, mas Deus viu. Deus te lançará sobre o cetro, e ainda que o homem venha passar a mão na sua cabeça, venha fazer vista grossa, venha aceitar o suborno, Deus não aceita presentes. Deus certamente exercerá o juízo contra você, porque desde o início, desde que houvesse dia, eu sou e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, operando o Senhor, quem impedirá? Deus te pegará. Você pode comprar os homens, mas você não pode comprar a Deus. Não tem como. Quem escapará? Como escaparemos, pois, se negligenciarmos uma tão grande salvação? Hebreus capítulo 2, verso 3. Jesus é fiel. Não há nenhum homem que não peque. E se dissermos que estamos sem pecado, façamos mentiroso e a palavra de Deus não está em nós. Porém, nós temos um advogado fiel e justo, verdadeiro. Quem crê agora a Deus? Por isso, honre os teus pais, para que prolongue os seus dias sobre a terra.
sendo uma pessoa educada, sendo uma pessoa, um bom cidadão, porque independentemente da aparência, isso não importa. O que importa é as suas atitudes. Você pode ter aparência de bandido, de doutor, de pregador, mas o que importa é as suas atitudes. E contra a impiedade, o povo não tolera. Contra a injustiça, contra a justiça, o povo não tolera. Eles não toleram a impiedade. Eles não toleram a maldade. Por isso, meus irmãos, Deus Santo em poder e glória, quem foi vítima? Quem é vítima? Quem é vítima foi levado ao cativeiro, foi forçado, é uma coisa. Por que Davi, cometendo o adultério, não foi morto? Alcançou misericórdia. Porque Deus sondou a intenção de Davi. Ele comete homicídio para salvar Betseba. Ele comete aquele homicídio para tentar livrar Betseba. Conhecendo a palavra, Davi deveria morrer, mas ele não morreu devido à intenção do coração dele. Alcançou misericórdia que triunfou sobre o juízo, mas não deu escape a Davi do castigo. Mas ele ia morrer. Por isso a misericórdia triunfa sobre o juízo. É com a intenção do coração. Quem mata por legítima defesa deve morrer? De forma alguma. E por que então o anticristo, no Apocalipse, porque no Apocalipse eles se curvarão por meio da opressão e da injustiça. Deus Santo de poder e glória, você me pergunta, quem crê da glória a Deus? Jesus é fiel. Eles têm a opção de escape, mas deixarão o medo dominar e roubar a salvação. Quem não tem a opção de escape não deve se curvar. E onde eu acho escape? Veio nessa terra e morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Parecia o fim. Mas ele disse: ó rei, nós não nos curvaremos
a essa imagem de escultura. Nabucodonosor levantou furioso e disse: aumente a fornalha 7 vezes mais. Vocês não vão se curvar? E disse Sadraque, Mesaque e Abednego: não nos curvaremos. Fique sabendo, ó rei, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará da sua mão. Senão, Ele continua sendo Deus. Atem os 3 e lancem na fornalha. Ao lançarem os 3 na fornalha, Nabucodonosor viu que a chama não se consumia a carne. Ele chegou mais de perto e notou que havia um 4º homem com eles. Deus Santo de poder e glória. Esse 4º homem era Jesus Cristo, a porta de escape, porque não vem tentação sobre vocês, que não venha também uma porta de livramento, uma porta de escape, para que vocês venham alcançar a salvação do Senhor. Por isso não há desculpa para a opressão. Deus Santo de poder e glória. Quem quer glória a Deus? Eu sou bonitinha. Eu sou vítima, por isso me curvei. Deus terá misericórdia de mim. Deus não terá misericórdia no juízo, Deus não cancelará o juízo, mas Deus te dará misericórdia para que você alcance a salvação. O escape, a misericórdia para Sadraque, Mesaque e Abednego era a salvação. Essa era a misericórdia que triunfaria sobre qualquer juízo. Era a salvação. Salmo 40. Deus ordena salvações. Se Deus ordena salvações, não importa, a carne para nada aproveita, mas a palavra de Deus é espírito e vida para a minha vida. Eu estou certo do livramento, eu estou certo da salvação. Os fariseus perseguiram a família de Lázaro. Lázaro veio a falecer com uma enfermidade. Mas Jesus arrancou Lázaro da sepultura e disse: Lázaro, vem para fora, porque ainda não chegou a sua hora. Eu não posso temer o homem que mata o meu corpo, mas não mata a minha alma. Temei a Deus, que tem o poder de lançar a minha alma, tanto no céu como no inferno. Quem quer dar glória a Deus? A esse devem temer. Não deixe a maçonaria levantar. São feiticeiros. Ficam imitando a Deus, colocando doutrinas pesadas, dizendo que você está rejeitado. É uma seita maldita de feiticeiros, a qual na lei antigamente os bruxos feiticeiros eram caçados, porque era crime. São feiticeiros, são feitiços,
para prejudicar as pessoas. E a Bíblia diz em Apocalipse que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus.